2, 1. Na minha definição, ser mulher Esse é o grande potencial criativo do mundo, é uma dádiva. Tem uma força que ninguém sabe explicar. É você ter mil utilidades. É você resistir. A mulher, ela tá sempre com medo ou desconfiada toda vez que ela vê um homem. E toda vez que eu saio de casa, eu tenho que pensar, poxa, eu vou pelo aquele caminho, tá escuro. Com medo de ser agredida. e até estupro. A maior insegurança que eu tinha era colocar as pessoas dentro do veículo. E para combater isso, não basta ter uma ou duas iniciativas, não bastam iniciativas de curto prazo, a gente realmente precisa olhar para o médio prazo. Ano passado, assumimos um compromisso de investir 5 milhões de reais em 3 anos e seguimos nessa trajetória com uma série de iniciativas. Em parceria com a Uber, a gente desenvolveu um treinamento para os policiais, civis e militares, no atendimento a mulheres em situação de violência. O botão de segurança é muito importante, porque você está compartilhando com uma pessoa a sua rota, então no caso, se você ficar muito tempo parado no local, aquela pessoa já vai estar atenta, e também com um simples toque a gente pode acionar a polícia. Um outro exemplo que também juntamos a tecnologia com o poder e o tamanho e a capilaridade da Uber é uma parceria junto com a Avon, onde através do WhatsApp criamos um bot onde essas vítimas de violência doméstica podem acionar um número no WhatsApp, como se estivessem conversando com uma amiga ou com um amigo e pedir ajuda. Eu acho importante que as empresas tenham iniciativas para ajudar que as mulheres se sintam seguras e protegidas. Esse trabalho em conjunto vai fazer com que tudo que for feito vai ter uma escala maior. E perceber que as coisas estão mudando, que o mundo está mudando e que a gente vai deixar para o futuro um legado positivo, né? Que as próximas gerações não vão enfrentar parte dos desafios que nós enfrentamos, isso é muito gratificante. Então eu diria que é um pouco assim que eu defino ser mulher. Saudações a todos e a todas. Neste momento, vamos dar início à nossa mesa de discussão em mais este encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esta mesa intitulada Fazendo Justiça, fortalecendo a cidadania nos contextos prisional e socioeducativo. O nosso agradecimento inicial vai para os organizadores deste evento, nas pessoas do Renato e da Samira, que estão nos oportunizando esta possibilidade de discutirmos uma política pública consistente que nasce no Conselho Nacional de Justiça e é realizada pelo CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Apoio do Departamento Penitenciário Nacional. O programa Fazendo Justiça oferece respostas no sentido de enfrentar o denominado estado de coisas inconstitucional do sistema prisional e socioeducativo, sendo a política assumida pela gestão do ministro Luiz Fux para o enfrentamento deste contexto de desarranjo estrutural severo. Nós teremos nesta
mesa e neste painel a presença de ilustres especialistas que vão ter a oportunidade de discutir a respeito desta política pública, trazendo subsídios e informações importantes, abordagens críticas a respeito, inclusive, do futuro da política criminal e penitenciária no nosso país. Nós vamos começar esta apresentação com Moema Freire, doutora em Sociologia e mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília, especialista em desenvolvimento humano, com pesquisas e artigos publicados nas áreas de segurança pública, justiça e avaliação de políticas públicas. A Moema trabalha há 18 anos nas Nações Unidas, sendo responsável por liderar a Unidade de Governança e Justiça do PNUD Brasil. Com a palavra, a Moema para a sua apresentação. Dr. Lanfredi, muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de começar cumprimentando aqui todos os integrantes, né, da nossa mesa virtual, agradecendo também o Conselho Nacional de Justiça, na pessoa do Dr. Luiz Lanfredi, por essa importante parceria com o PNUD no Brasil, e parabenizando também e agradecendo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública pelo convite, né, para participar dessa mesa. Na minha fala de hoje, eu queria trazer para a nossa discussão algumas colaborações a partir da perspectiva internacional. Então, volta um pouquinho atrás, lá para a década de 90, quando o PNUD propôs o conceito de desenvolvimento humano e o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Por que eu trago esse ponto, né, para a nossa discussão aqui hoje? Quando a gente olha esse conceito do desenvolvimento proposto pelo PNUD, que vai além do olhar apenas para a renda, né, da medida da riqueza dos países, para, de fato, medir o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, isso tem uma conexão direta com a forma como nós realizamos as políticas criminais e o olhar para o nosso sistema penal e socioeducativo no país. Por quê? O conceito de desenvolvimento humano, ele defende que o desenvolvimento é atingido quando todas as pessoas têm as plenas capacidades e oportunidades para traçar as suas trajetórias de vida, especialmente as pessoas mais vulneráveis. Quando a gente olha, né, o contexto do nosso sistema prisional e socioeducativo, a gente tem uma população majoritariamente negra e pobre, né, em interface com esses sistemas, e que muitas vezes justamente não tem essa oportunidade de ali, em contato, né, com a face do Estado nesse sistema, traçar novamente a sua trajetória de vida. E aqui, né, gostaria de destacar que é importante nós vermos essa medida e as ações de responsabilização como também uma forma de proporcionar a recuperação das trajetórias de vida e inclusão dessas pessoas. A responsabilização e a ação do Estado, ela não pode aprofundar essas desigualdades e exclusões. Queria fazer uma menção aqui também, que amanhã celebramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Então é bastante oportuna fazermos a discussão nessa semana, justamente resgatando, amanhã celebraremos os 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ainda fazendo essa retrospectiva, né, e trazendo o tema para a perspectiva internacional, gostaria de destacar aqui, relembrar, né, que os países membros das Nações Unidas, inclusive o Brasil, firmaram em 2015 uma Agenda Internacional de Desenvolvimento, a Agenda 2030, que traça objetivos que todos os países devem buscar para melhorar o seu desenvolvimento nos próximos anos, né? Ela foi assinada em 2015, com esse horizonte de até 2030, uma série de objetivos a serem alcançados. E pela primeira vez foi incluída numa agenda internacional, né, pactuada por mais de 180 países do mundo, um objetivo especialmente voltado para os temas de justiça e segurança pública. Então, nós temos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 16, que trata da construção de sociedades mais pacíficas, justas e inclusivas. E por que esse ponto é um marco, né, quando a gente olha a Agenda de Desenvolvimento? Pela primeira vez se colocou, então, no centro do desenvolvimento, o olhar para como são feitas as políticas penais e socioeducativas nos países. E com o entendimento, então, de todos os gestores, né, de que para avançarmos nesse desenvolvimento, precisamos, sim, ter esse olhar para as políticas penais e socioeducativas e políticas que estejam centradas nas pessoas e que possam proporcionar essa reconstrução de suas trajetórias de vida.
Falando ainda da perspectiva de desenvolvimento, queria acrescentar um outro ponto aqui para o nosso debate, que quando a gente olha esse conceito, então, ampliado, né, de desenvolvimento, que olha as dimensões econômica, social e ambiental, ele destaca a importância de que a gente deixe talvez a nossa cultura, né, de trabalhar de forma setorial, que a gente rompa, né, esses silos organizacionais e as culturas, né, de cada instituição, para que a gente possa olhar essas políticas de maneira integral. Quando olhamos, então, o sistema de justiça criminal, né, e as nossas políticas, essa perspectiva destaca a importância de que sejam reforçadas essas interfaces entre todos os atores que compõem esse sistema, né? Então, que a gente reforce esse diálogo entre as instituições de justiça, o executivo, as polícias e aqui também de forma ampliada, pensando também as políticas sociais, né? Quando a gente vai tratar desse espaço de reintegração, por exemplo, de egressos do sistema prisional, é importante também que esse diálogo vá além das instituições que tradicionalmente compõem o nosso sistema de justiça criminal. Destacaria aqui que esse desafio de um olhar intersetorial e integrado é um desafio de fronteira nas políticas públicas, né? Hoje ele é uma realidade para todos os países do mundo, de que maneira buscarmos formas efetivas de realizar esse diálogo e essa interface interinstitucional para políticas mais efetivas, né, na área penal e socioeducativa, e ele é um desafio aqui também para o Brasil. Então, aterrissando no Brasil, gostaria de pontuar que toda a região, né, aqui da América Latina, ela olha para o Brasil como um modelo de inovação, né? Então, os países olham e se miram no Brasil, buscando as boas práticas que são aqui desenvolvidas e se inspirando em como podem, então, seguir aprimorando as suas políticas públicas. E aqui, então, falando em exemplo, né, e políticas públicas de fronteira, eu gostaria de pontuar. O Dr. Lanfred mencionou logo no início o programa Fazendo Justiça. Esse foi um programa que iniciou em 2018, né, em parceria entre o CNJ e o PNUD, que hoje conta com um grupo ampliado de parceiros, né, inclusive com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública também colaborando em uma das frentes que proporciona aí a busca do diálogo entre as polícias e a justiça. E esse é um programa que ele está justamente nessa linha de fronteira, né, que eu mencionava, porque ele é um programa motivado, né, liderado pelo Poder Judiciário, mas que busca essa interface, esse diálogo com o Poder Executivo, não só no âmbito nacional, mas também subnacional. E ele também tem um olhar integral para o ciclo do sistema penal, buscando desenvolver e implementar ações que olhem a porta de entrada, né, do sistema penal para evitar o encarceramento excessivo, um olhar para a gestão desse sistema por meio do aperfeiçoamento dos dados e dos sistemas de gestão dos dados relacionados ao sistema prisional, e olha também para a porta de saída, né, e aqui trago como um exemplo os escritórios sociais, que é uma metodologia que busca justamente proporcionar essa rede de integração entre diferentes políticas públicas para fortalecer a integração socioeconômica, não só dos egressos do sistema prisional, mas também dar um apoio às suas famílias, né, para a reconstrução dessas trajetórias de vida. Então, o programa ela traz essa perspectiva inovadora, uma série de metodologias já foram desenvolvidas no programa e estão sendo, né, disseminadas para outros países, o Brasil, então, buscando romper esse estado de coisas inconstitucional e trazer referências novas e metodologias que possam aprimorar não só as nossas políticas aqui no Brasil, mas que possam colaborar com esse processo em todo o mundo. Para concluir, queria convidar a todos, né, que tenham interesse em conhecer um pouco mais as metodologias do programa. Vários guias estão disponíveis tanto na página do CNJ, como na página do PNUD, então, para que possam conhecer mais e colaborar justamente com essa massa crítica para que a gente possa seguir aprimorando o programa. Agradeço mais uma vez e coloco o PNUD aqui à disposição para seguir nesse diálogo e apoiando, né, um debate tão importante e fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, Moema. Realmente, o PNUD é um grande parceiro do Conselho Nacional de Justiça na realização deste programa ambicioso, um programa que compreende 28 iniciativas, 28 projetos que tentam abarcar todo o ciclo penal e socioeducativo
E realmente desempenhamos hoje um papel muito importante no sentido da sensibilização, não só do Poder Judiciário, mas de todos os atores que intervêm no sistema de justiça, empenhados com o sistema prisional e o sistema socioeducativo, já alcançando resultados bastante significativos para esses 2 primeiros anos do programa. Obrigado, Moema. Passamos agora à nossa próxima convidada, é a juíza Andréia Brito. A Andréia é juíza titular da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Tribunal de Justiça do Acre. Com a palavra, Andréia. Boa tarde a todos e a todas. Prazer, doutor Lanfred. Agradeço imensamente o convite, né? Vou colocar aqui um material para apoiar essa nossa fala e desde já digo que sinto-me honrada, né, com essa possibilidade de dialogar, de fazer essa troca de saberes com autoridades tão aprofundadas no tema, né? Primeiramente, dizer do valor do processo formativo colocado no presente fórum, pois as reflexões críticas promovidas por diversos atores são a base para mudanças de paradigmas. Partimos aqui da instância maior do Poder Judiciário, o STF, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, obrigando a todos os atores envolvidos no sistema criminal a reavaliar ações e caminhos, assentando que o tratamento desumano ou degradante para os que cometem crime não tem amparo constitucional. Esse estado se agrava em razão de ações e omissões, falhas estruturais de todos os poderes públicos, sobressaindo a sistemática inércia e incapacidade das autoridades públicas em superá-los. Imaginem, senhores e as senhoras, se estivéssemos a mostrar um prédio privado nessas condições, se o Conselho Regional de Engenharia, bombeiros ou entidades competentes permitiriam o funcionamento ou fariam a sua imediata interdição. A responsabilidade, então, para solucionar o contexto de inconstitucionalidade recai sobre os 3 poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, e sobre todas as instâncias federativas. O Brasil, então, tem hoje 710 mil presos para 423 mil vagas. 31% não foram julgados dessas pessoas enclausuradas. Para especialistas, é pontual a redução na superlotação e no número de presos provisórios. Produzido pelo G1, em parceria com o Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o monitoramento também revela como as prisões brasileiras seguem abarrotadas. O índice apresenta, de fato, em relação a 2019, uma redução, né? O percentual era 69,3%. Por outro lado, ano passado, o número de presos era de 704 mil. Estudo também feito, né, pelo IPEA alerta que de 4 entre 10 pessoas que respondem a processos presas no Brasil não são condenadas a apenas privativas de liberdade, ou seja, ficam presas desnecessariamente. Porém, e para além, né, é importante pensarmos nesse ambiente como fomentador de crime organizado, um ambiente em que está, né, acondicionando uma população em situação de rua, com envolvimento abusivo em álcool e outras drogas e práticas reiteradas de furto de forma indevida, também traz, né, um grande número de pessoas em tráfico privilegiado, que nós sabemos que receberão, né, em regra, a restritiva de direito. Eu trouxe aqui, até porque é uma decisão recente e muito emblemática, né, um julgado. O fato, o preso é em flagrante delito por trazer consigo para fins de mercância 25 gramas de crack, 12,4 gramas de cocaína, 61,6 gramas de maconha e já respondia a uma ação em trâmite por tráfico. No primeiro grau, recebeu condenação em 3 anos de reclusão, regime aberto,
e substituída por restritiva de direito. No segundo grau, condenação em 6 anos de reclusão e regime fechado. O STJ, em agravo regimental, condenou, então, em 2 anos e 6 meses de reclusão, regime aberto, substituído por restritivas de direito. Então, esse perfil, né, também não pode, não deve, né, adentrar o sistema prisional. Trago também outra circunstância que não é incomum. Preso provisório, após o devido processo legal, é absolvido. No destaque aqui, um jovem de 26 anos é absolvido após ficar quase 3 anos presos por crime que não cometeu. Chegou a ser condenado a quase 80 anos de prisão por uma série de assaltos. A justiça ainda não determinou a soltura até a data da publicação. O que temos, então, hoje no Brasil é a privação da liberdade como primeira saída para os conflitos sociais. Estamos desconsiderando as demais políticas penais. Ao longo dos anos, a nossa sociedade busca resposta à punição. Parece que o sistema não tem solução, politicamente não há interesse e, consequentemente, já estamos acostumados com o discurso que não recupera e que as pessoas têm que pagar pelo que fizeram, retribuição pura e simples. O primeiro palestrante desse fórum, né, o senhor Charles, ex-chefe de polícia em Chicago, ele registrou algo que me chamou a atenção, né, quando tratou do policiamento comunitário. Ele disse que pensava que era uma abordagem leve para a questão da criminalidade. Também falou que mais parecia um trabalho de assistente social e depois, ao longo dos seus 47 anos de carreira, percebeu que muito do trabalho policial tem a ver com o trabalho de assistente social. Disse ainda que temos a obrigação de protegermos os direitos de todas as pessoas, inclusive as de quem prendemos. Segundo ele, então, nós fazemos um juramento de protegermos os direitos constitucionais das pessoas. E, indagando, disse: qual o papel da polícia na sociedade democrática? E respondeu: proteger os direitos constitucionais de todas as pessoas. Então, sabemos que o controle da ocupação prisional ela pode ser realizado expandindo o número de vagas ou qualificando a porta de entrada. A construção de mais prisões não deve ser a única solução. A construção de vagas em qualquer lugar do mundo nunca foi saída para os problemas de superlotação e superpopulação nas unidades prisionais. Quando aumentamos o número de vagas e constrói-se presídios, o que se tem a fazer é prender mais e mais pessoas. É consenso no mundo que o encarceramento em massa ele floresce em razão das desigualdades sociais. Os estudos comparativos sugerem que o antídoto do encarceramento em massa não é apenas o desencarceramento, né? É um mercado de trabalho inclusivo, é um estado de bem-estar solidário, promovidos por reformas sociais e econômicas, culminando numa renegociação do nosso próprio contrato social. No campo da justiça penal, as intervenções capazes de mudar esse quadro devem considerar cada fase do ciclo penal, da porta de entrada, as nossas audiências de custódia, até a porta de saída, além de potencializar as interfaces entre os serviços. Faz-se importante a noção de políticas penais, que ultrapassam o modelo difundido no Brasil, que tem a privação de liberdade como resposta hegemônica a quem comete algum delito. Trago a Resolução 288 do CNJ, que determina como política institucional do Poder Judiciário a promoção da aplicação de alternativas penais com enfoque restaurativo em substituição à privação de liberdade. A estratégia, então, de controle de superpopulação e superlotação carcerária passa necessariamente pela audiência de custódia e as alternativas à prisão. Registramos acima alguns perfis para os quais a intervenção penal se mostra mais eficiente fora do ambiente prisional. Mas é importante destacar que a medida não deve ser compreendida como ato que frustra ou desqualifica o trabalho das forças policiais, pois a decisão de não prisão não passa pela impunidade ou banalização,
mas pela qualificação da intervenção penal a partir de estratégias que seguem eficientes para produzir mudanças estruturais que atuam nas causas da violência e da criminalidade, e não só do isolamento da pessoa que comete o crime. Por isso, a importância de pensar segurança e justiça de forma articulada com outras políticas públicas. A prisão é uma das possibilidades, então, de intervenção, mas existem outros serviços penais. Isto porque o fenômeno da violência e da criminalidade é multicausal e, portanto, necessita de uma abordagem diversificada, que tenha a pessoa atendida, a rede de proteção e a comunidade como protagonistas nesse processo. A partir, então, dessa perspectiva de acesso a direitos, de prevenção social e situacional, na busca por uma política de justiça e segurança cidadã, é imprescindível que se construa ações articuladas em diversas esferas para favorecer a diminuição dos fatores de risco e o aumento dos fatores de proteção relacionados a contextos criminais. Já os fatores de risco são aqueles que favorecem o cometimento de crimes, como, por exemplo, ruas mal iluminadas, deteriorização e mau uso de espaços públicos, violência institucional de agentes públicos, existência de grupos de lideranças rivais, baixo acesso a serviços e direitos, racismo estrutural, sexismo, discriminação de gênero, LGBTfobia, desigualdade social e econômica, dentre outros. Os fatores de proteção que favorecem a não ocorrência de crime, por sua vez, se relacionam à ocupação de espaços públicos, com oficinas esportivas, culturais, intervenções em públicos, né, que mais cometem ou que mais sofrem violências, fortalecimento de vínculos familiares, sociais e religiosos, redes solidárias de apoio, acesso, garantia a direitos como saúde, educação, trabalho, renda, habitação, lazer, entre outros. Para além do fortalecimento de ações de prevenção, propõe-se ainda que seja priorizada a responsabilização em liberdade com o apoio das redes. Verifica-se que o alto custo econômico e social do aparato repressivo e da prisão não produz efeitos sobre a prevenção à criminalidade, nem por meio da dissuasão da prática de delitos, nem pelas frágeis ações entendidas como ressocialização das pessoas condenadas. Ainda mais, considerando que apenas 19,2% dos presos trabalham e 16,5% estudam, conforme noticia o CNJ. Diante desse contexto, né, mencionado, que nos mostra a importância de intervenções alinhadas e diversificadas com múltiplos atores, trago a rede acriana, interfaces de colaboração no estado do Acre, com o objetivo de incidir nas causas ao invés de insistir em ações já mundialmente reconhecidas como falhas para lidar com as violências estruturais, culturais, institucionais e históricas, bem como para lidar com fatos relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência numa realidade de grupos sociais que vivem à margem da nossa Constituição. O programa Fazendo Justiça está contribuindo para qualificar as políticas penais, envolvendo os demais poderes, entes, redes, sociedade civil, para atuar nas causas da violência e da criminalidade de forma qualificada. Podemos observar a rede de proteção recentemente construída a partir das consultoras do CNJ, junto ao Estado do Acre, com a participação de instituições e de aparelhos, né? O NATERA, Ministério Público, Centro POP, CAPS-AD, AREDAC, Defensoria Pública do Estado do Acre, comunidades terapêuticas, CRAS, CIAP e UMEPA. A pessoa, então, envolvida em alternativas penais é encaminhada a toda essa rede, a todo esse sistema. E um destaque, né, que já trouxe mais acima, mas faço um reforço de fala, é a população em situação de rua, que sabemos que é uma causa em que a política pública social precisa tratar e, na sua falha, a reiteração de atos, né, envolvendo a criminalidade de baixa potencialidade,
faz com que esse público seja encaminhado ao sistema prisional de forma absolutamente indevida. O fluxo, então, né, que nós podemos observar em alternativa ao sistema prisional, parte das varas criminais, dos juizados criminais e da própria audiência de custódia, num caminho em que vai finalizar na proteção, no acesso à proteção social. E os resultados, né? Muitos poderiam dizer que realmente se traduz em impunidade se não houver a revelação dos resultados. Então, dados coletados pela Central Integrada de Alternativas Penais aqui de Rio Branco, do Acre, tem que, nos anos de 2018 a 2019, 1.005 pessoas que passaram em cumprimento pela CIAP, menos de 10% tiveram reentrada. E essa reentrada que nós registramos é qualquer flagrante ou mesmo inquérito ou medida protetiva relacionada. Então, vê-se um número que é relativamente muito baixo. Violência doméstica, né, também é um destaque. Dos 100 cumpridores, menos 9% apenas tiveram uma reentrada após o ingresso pela CIAP. Para o tráfico de drogas, né, o tráfico ali privilegiado, 273, nós tivemos uma reentrada de 8,06%. As atribuições, então, do Poder Judiciário e das forças policiais, elas caminham por trilhas diversas. O furto de um determinado objeto deve ser obrigatoriamente alvo, né, de prisão em flagrante, ocorrendo os pressupostos legais. Não há discricionariedade do agente penal para fazer o uso, por exemplo, do princípio da insignificância para a não realização da prisão. Por outro lado, na audiência de custódia, os autores de justiça podem e devem fazer uso desse mesmo princípio e compreender pela tipicidade material da conduta que viola bem jurídico de forma ínfima. São, portanto, atribuições diversas, mas que não desqualificam a ação anterior. A perspectiva das forças policiais sobre o resultado prisão em flagrante ser convertido automaticamente em prisão preventiva deve ser objeto de diálogo interinstitucional para a construção de soluções voltadas a superar problemas estruturais da privação da liberdade no nosso país. A compreensão sobre as alternativas à prisão impostas na audiência de custódia como medida de responsabilização e não como medida de impunidade é meta a ser alcançada para evitar tensões entre os atores que repercutem negativamente junto à sociedade. Dialogar sobre esses temas sensíveis como audiência de custódia, alternativa à prisão, monitoração eletrônica, responsabilização, eficiência desses aparelhos vem sendo fomentado pelas instituições. Trouxe aqui um encontro, né, recente, ocorrido com os alunos de formação do curso, né, de soldados da Polícia Militar do Estado do Acre. Depois de terem um contato com a teoria, né, numa palestra fornecida pelo nosso colega, presidente da associação, Dr. Daniel Bonfim, os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar a experiência de presenciar na prática uma audiência de custódia, né? Foram 9 apresentações naquele dia. A audiência de custódia fará parte da rotina desses profissionais. Os alunos puderam tirar dúvidas e compartilhar o entendimento acerca da necessidade de políticas públicas preventivas. Chamou a atenção a questão sobre o tratamento de dependência química em razão do grande número de pessoas envolvidas nessa questão para aquele dia. Outro destaque, né, que vale compartilhar, né, trouxe compartilhamento de saberes entre instituições, ocorreu recentemente no seminário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com a participação de peritos criminais da Polícia Civil, magistrados, promotores, advogados, defensores públicos, representantes da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Distrito Federal, Polícia Militar e Polícia Civil. A ideia, então, da prisão como uma necessidade da sociedade precisa ser discutida. A noção da justiça ligada à punição e a punição à prisão deve ser objeto de amplo debate. Então,
Qual o papel do judiciário numa democracia em que a sociedade anseia por redução da violência, pautando-se pela solução prisional? A discussão é estrutural, diz respeito a uma lógica e uma cultura de encarceramento, e temos um processo de escolha de privação de liberdade que vai reverberar nesses números e no sentimento de sensação de segurança da nossa sociedade e da atuação eficiente das forças de segurança. Por isso, o trabalho de troca de saberes é valioso. Precisamos, então, buscar aperfeiçoar e aumentar a sinergia e a harmonia sem perder a independência entre os nossos órgãos e instituições de justiça criminal. E, no final, sem perder de vista o principal horizonte, que a redução da desigualdade social é o que verdadeiramente fará com que haja a redução da violência. Então, essa seria, caros colegas, né, e senhoras e senhores, a nossa contribuição. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado, Andréia, você que ocupa um lugar de fala importante nesta mesa, representando o poder judiciário e que tem contato direto com o programa Fazendo Justiça. O programa Fazendo Justiça que tem justamente por objetivo fugir do lugar comum das políticas penais tradicionais e populistas, né? Bancando, praticando e executando ações estruturadas e novos paradigmas que impactam a cultura judiciária. Ao mesmo tempo, em todos os estados e tribunais, planos de execução customizados são construídos à base do diálogo que coloca os atores locais como os verdadeiros protagonistas dessas ações transformadoras. Seguimos com a nossa mesa, agora apresentando, chamando a sua intervenção, a Liana Lisboa, defensora pública do Ceará, mestranda em Direito pela Universidade de Brasília. Liana, que esteve nos últimos 2 anos colaborando com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça e deixou muita saudade. Liana, com você. Obrigada, Ana Fred. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme, é uma grande honra estar participando aqui desse evento, tentando trazer um pouco as contribuições sob a perspectiva do sistema socioeducativo para o debate aí acerca da segurança pública. Quando eu recebi o convite para participar dessa mesa, me propuseram como tema trazer um pouco um debate sobre os diálogos, as intersecções possíveis entre a segurança pública e o sistema socioeducativo. E eu fiquei muito feliz quando recebi essa proposta, porque me parece que, embora a gente tenha avançado muito nos estudos acerca da justiça juvenil, do direito infracional, que alguns chamam de penal juvenil, e isso por si só é um debate extenso, sobre a forma de execução das medidas, nós ainda carecemos no campo de debates e estudos mais aprofundados acerca da relação estabelecida entre os agentes de segurança pública e o sistema socioeducativo. Porque se a gente pensar no ciclo socioeducativo, e como ciclo socioeducativo eu estou colocando tudo que está compreendido entre a prática do ato infracional e o fim do cumprimento da medida socioeducativa, e a gente tenta pensar nesse ciclo como uma estrada ou como uma linha do tempo, e vai fazendo uma análise desse ciclo do seu fim para o início, a gente vai perceber que da execução da medida, passando pelo processo de execução, processo de conhecimento, a investigação policial, todas essas etapas têm um grau elevado de especialização no seu fazer institucional. Porque nós temos uma justiça da infância e juventude especializada que segue na apuração do ato ou na execução da medida um rito processual específico para esta finalidade. Do mesmo modo, a autoridade policial, quando vai conduzir um inquérito, uma investigação policial, também está presa a uma moldura de conduta estatal trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para dar seguimento a essa investigação, que é uma grande conquista que nós temos, que vem se consolidando historicamente, de separar e diferenciar a justiça juvenil, né, todo o tratamento que é dado ao adolescente em conflito com a lei, daquele tratamento e da justiça que é ofertada ao adulto que pratica um ilícito penal.
Só que quando a gente olha para esse ciclo, a gente consegue identificar essa especialização a partir da Polícia Civil. Mas existe uma etapa anterior, que é bem ali no início, que acontece num espaço de tempo muito curto, que é o momento da apreensão desse adolescente pelas agências da Polícia Militar, pelos atores, pelos policiais militares que estão ali no policiamento ostensivo nas ruas. E embora muitas vezes, quando a gente vai falar do ciclo socioeducativo, do ciclo penal, a gente coloque a porta de entrada como a audiência de custódia para o penal, ou a audiência de apresentação para o socioeducativo, na verdade a gente tem uma etapa anterior, que é esse momento do flagrante. E eu sei, obviamente, que nem todos os processos, nem todos os inquéritos vão se inaugurar a partir de uma situação flagrancial. Mas afirmo, sem nenhum medo de errar, a partir da experiência vivida na defesa de adolescentes nesses processos como defensora pública, que o grande volume de processos que a gente tem, o grande volume de inquéritos que a gente tem, se origina desse flagrante. E qual é o problema que a gente tem? Ao contrário da Polícia Civil, da Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública, que tem espaços, agentes, núcleos especializados e segue um rito estabelecido em lei federal, né, que é o ECA, que é a lei do SENASE, para tratar sobre esse tema, então tem a sua conduta estatal emoldurada, limitada ali, a Polícia Militar não tem. Porque, exceto, eu confesso que eu não conheço nenhuma experiência, inclusive se alguém conhecer, por favor, me comunique, mas eu não conheço nenhuma experiência de nenhum estado que tenha na Polícia Militar um batalhão, uma composição, uma força que seja específica, especializada em fazer a apreensão de adolescentes. Normalmente o que a gente tem é o mesmo policial que está na rua, realizando policiamento ostensivo, nós temos todos nós aqui compreensão de todas as críticas que são trazidas acerca desse policiamento ostensivo, militarizado, de combate a inimigo. É esse mesmo policial que vai fazer a apreensão. E mais do que isso, mais do que a gente não ter uma força, um batalhão, uma composição especializada, nós também não temos um rito procedimental trazido por lei federal sobre como é que esse policial deve agir. Nós temos, sim, umas 2 ou 3 previsões no ECA sobre como conduzir esse adolescente e para onde conduzir esse adolescente. Mas isso não me parece suficiente para tornar esse procedimento especializado. E essa ausência de especialização traz para a gente algumas questões, algumas considerações que eu queria colocar muito mais como provocações para a gente pensar do que como grandes verdades. A primeira delas é que, se é o mesmo policial militar que vai realizar uma apreensão em flagrante de um adolescente e uma prisão em flagrante de um adulto, por que é que nós temos um tratamento para o adulto, um momento para que este adulto possa relatar sobre a sua prisão em flagrante, que é a audiência de custódia, e nós não temos esse momento para o adolescente? Porque nós temos previsto no ECA a audiência de apresentação, que é um ato de instrução probatória, é o momento de interrogatório desse adolescente, mas não é, porque não existe previsão legal para isso, um momento de análise acerca da legalidade da sua apreensão. Eu sei que nós temos a oitiva informal, mas a oitiva é informal, como o próprio nome diz, é informal, e não conta com a participação de uma autoridade judicial e não conta com a participação da defesa. E nem sempre essa oitiva informal é realizada, ela inclusive é considerada prescindível pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, nós não temos um momento de controle de legalidade dessa apreensão em flagrante, o que me parece dar um tratamento muito mais gravoso para o adolescente apreendido do que é dada para um adulto, o que é vedado, inclusive, pela lei do SENASE, o artigo 35. Então, pensar que esse momento é um momento que é muito confuso no que diz respeito à forma de proceder desse policial, porque nós não exigimos desse policial, por normativa federal, exceto por uma perspectiva principiológica, um fazer profissional diferente daquele que ele faz, me parece muito delicado que o sistema de justiça não tenha um momento para fazer o controle dessa apreensão. Esse é um primeiro ponto, que coloca para o sistema de justiça uma demanda urgente
de pensar em estratégias. Eu sei que alguns estados fazem algumas audiências preliminares, mas isso é feito muitas vezes apenas quando você tem um espaço de NAI, né, de núcleo de atendimento inicial, e isso não é uma prática consolidada nacionalmente, que traz diversos formatos diferentes e muitas vezes insuficientes para dar conta do controle do eventual abuso de força policial, da legalidade dessa apreensão. Uma outra demanda que isso traz para a gente é a necessidade urgente de que sejam criados procedimentos operacionais padrão e fluxos de comunicação entre os agentes de segurança pública e o sistema de garantia de direitos de adolescentes. Nós precisamos pensar coletivamente em como é que a gente vai dar conta de capacitar, de instrumentalizar esses agentes de segurança pública para lidarem com esse público que precisa de um tratamento diferenciado. Porque a gente não pode acreditar que dar a um adolescente a mesma abordagem que nós damos a um adulto, com a utilização do mesmo grau de força, com a utilização dos mesmos armamentos, com a utilização de toda a carga simbólica da polícia militar, tem o mesmo peso para um adolescente do que tem para um adulto, porque não tem. Nós estamos falando de uma pessoa que está em desenvolvimento, em formação da sua identidade, em formação da sua estrutura física. É por isso, inclusive, que nós temos a previsão na ECA de que é proibido que esse adolescente seja conduzido em compartimento fechado. Isso foi uma conquista que foi incorporada ao Estatuto da Criança e do Adolescente depois de muita demanda da sociedade civil. Porque nós precisamos dar esse tratamento diferenciado. Pois não, Perdão, Liana, é que tinha interrompido a sua transmissão e eu fui fazer aqui uma ponte, mas vamos lá. Até onde vocês conseguiram ouvir? Não. Posso continuar? Pode continuar para concluir. Isso. Tudo bem. E, por fim, mais para a academia, um desafio que eu coloco para a academia é como é que a gente pode pensar, porque nós temos debatido dentro da academia, e o trabalho da Flora Sartorelli é muito interessante sobre isso, sobre como a justiça juvenil, sobre como o direito infracional tem sido contaminado por uma racionalidade penal moderna. E nós temos tentado identificar quais são as fissuras que acontecem nesse sistema, né, que tem permitido o ingresso dessa racionalidade penal punitivista dentro da dinâmica do sistema de justiça juvenil e dentro das decisões judiciais, da forma de agir dos atores do sistema de justiça. E eu fico me perguntando se esse ingresso no sistema, a partir de uma racionalidade penal do policial militar, que vai trazer a sua narrativa, e isso aqui é uma hipótese que me ocorreu muito recentemente, a partir de alguns estudos que tenho feito, sobre como essas narrativas policiais não têm jogado para dentro do sistema socioeducativo as mesmas narrativas, a mesma linguagem, as mesmas categorias que são utilizadas no âmbito do direito penal. Porque quando o policial militar faz essa apreensão em flagrante, conduz um adolescente para a polícia civil, né, e para a delegacia de polícia civil, e vai fazer o depoimento dele, ele vai utilizar as mesmas linguagens, ele vai utilizar a mesma categoria, ele vai falar em atitude suspeita, ele vai falar no delinquente, ele vai falar no flagrante, ele vai utilizar a mesma narrativa. E essa narrativa vai ser utilizada como elemento probatório no processo de apuração do ato infracional dele. Então, isso é uma inquietação para a academia, na verdade, mais do que para a gente pensar na atuação prática da gente, mas que tem me parecido, que tem provocado um pouco esse ingresso de uma narrativa muito punitivista dentro do sistema, dentro do processo de apuração de ato infracional. Então, já começo a concluir a minha fala dizendo que são muitos desafios. Eu sei que não é simples a gente pensar em uma polícia especializada militar para a infância e juventude, mas nós precisamos pensar em procedimentos operacionais que sejam dialogados com o sistema de garantia de direitos, e nós precisamos pensar em como o sistema de justiça
vai fazer o controle dessas apreensões, porque são os mesmos policiais militares que estão ali e ninguém é um robô para conseguir ter um interruptor que vai ficar ligando e desligando no cérebro, dizendo aqui agora eu estou prendendo um adulto, aqui agora eu estou prendendo um adolescente. Isso precisa estar bem objetivado, isso precisa estar emoldurado, isso precisa estar delimitado por uma normativa. Eram essas as minhas contribuições, espero ter conseguido respeitar o tempo. Obrigada. Muito obrigado, Liana, sempre muito percussiente nas suas considerações. Nós vamos recebendo, ao longo destas apresentações, já algumas perguntas, algumas inquietações. Eu trago aqui, né, a manifestação do Coronel Batista, dizendo como contemplar a voz das polícias no processo de fortalecimento da cidadania nos contextos prisional e socioeducativo, como polícia e judiciário podem atuar de maneira integrada. E aqui eu lembro ao coronel que uma das ações específicas do Fazendo Justiça é um projeto que está sendo conduzido com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Diálogos, Polícias e Judiciário, justamente buscando, né, suplantar essas diferenças de discurso e, principalmente, eliminar estes gaps que existem, não só na compreensão do sistema de justiça, como da atuação dos próprios policiais. Eu convido a todos para proximamente aguardarem, né, alguns resultados e produtos que vão decorrer dessa parceria, que vão ser muito interessantes, mas isso contempla, de alguma forma, esta inquietação trazida pelo Coronel Batista. Também lembro aqui, né, o próprio Renato Sérgio de Lima, o nosso presidente do Fórum, né, fazendo a observação de que a atividade policial não é regulada pela União e há diversos modelos de governança em termos federativos no modelo de polícia. Como lidar com o fato de não existir na esfera de coordenação com atribuição legal para regular procedimentos administrativos e operacionais. Eu creio que essa já pode ser uma boa provocação para o nosso próximo convidado, que é o Leonardo Marcondes Machado, mestre e doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná, o Leonardo, que é delegado de Polícia Civil em Santa Catarina. Já deixando para ele, para essa introdução, né, esta pergunta, essa provocação, do nosso querido Renato Lima. Com a palavra, Leonardo. Então, muito obrigado, boa noite a todas e todos. Para mim é uma enorme satisfação participar desse 14º Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e num painel como esse, né, que, para além da excelência dos próprios painelistas, tem um assunto que é absolutamente primordial, né? O título, veja, Fazendo Justiça, fortalecendo a cidadania nos contextos prisional e socioeducativo. Bom, a partir dessa ideia, eu já vou lançar de imediato, mesmo porque o tempo dessa intervenção inicial é bastante curto, eu vou buscar respeitar esse tempo estabelecido, a minha hipótese de trabalho. Então, a minha hipótese é basicamente a seguinte: a diminuição da violência e das dores no sistema prisional e no próprio sistema socioeducativo depende obrigatoriamente da redução dos processos de criminalização. Não me parece, né, que haja uma outra hipótese de transformação desse contexto a promover uma redução das injustiças e um fortalecimento da cidadania. Eu já digo que vou na contramão de um discurso tradicional segundo o qual o aumento do número de vagas no sistema prisional e no sistema socioeducativo seria a grande solução para todas as mazelas existentes. Assim como muita gente advoga que o aumento do número de policiais, e sejam eles policiais civis, militares, federais, policiais penais, em quais carreiras forem, seja a grande solução para o problema da segurança pública, né? Esse tipo de discurso ele é bastante adotado no senso comum e apropriado pelo executivo, né? Não raras vezes, né, secretários de segurança pública, chefes de polícia,
quando vão se manifestar no início do seu mandato, dizem, olha, o meu compromisso é agora na abertura de novos processos seletivos, novos concursos públicos para a contratação de mais agentes, de mais servidores dessa estrutura. Assim como no próprio sistema prisional e sistema socioeducativo, muitas vezes se tem essa argumentação de que o grande desafio da administração seria promover, né, licitações ou parcerias para ampliação de espaços, né, visando resolver as mazelas da superpopulação carcerária que nós temos no Brasil. Esse discurso, que é bastante comum, ele não me parece ter uma base empírica e um potencial de transformação real, né? De fato, se nós queremos promover alguma cidadania nesses espaços, nós precisamos reduzir os processos de criminalização. E aqui eu vou utilizar de duas chaves, né, para essa exposição bastante sucinta, e vou traduzir essas duas chaves em duas palavras, né? Duas palavras que seriam, entre aspas, palavras de ordem: descriminalizar e desmilitarizar, né? Descriminalizar o quê? É óbvio que nós temos inúmeros tipos penais que são completamente inúteis, né, que não observam um critério de intervenção penal mínima, né? E isso eu aprendi com meu amigo e professor Maurício Dieter, que nós temos aí mais de 1.600, 1.700 tipos penais, e esses tipos penais, eles, na verdade, não constituem o grande foco da população carcerária, né? Porque, se nós formos às estatísticas oficiais, e isso é de conhecimento de todos nós, né, o grande núcleo do encarceramento brasileiro se dá muito a partir da política de drogas. Então, temos 1/3 do sistema prisional que é fruto dessa criminalização arbitrária de algumas drogas seletivamente escolhidas, né? Então, esse primeiro ponto que eu gostaria já de estabelecer é a necessidade da legalização da produção, do consumo e do comércio de todas as drogas, como um mecanismo para a promoção dessa cidadania e a redução das injustiças nesses sistemas, né, prisionais e socioeducativos. E, junto com isso, a desmilitarização do próprio sistema de justiça criminal. Veja, quando eu falo em desmilitarização, é, na verdade, uma ruptura com uma lógica belicista, né, com uma lógica de guerra contra o crime, guerra contra as drogas, mas que, na verdade, né, não se articula a partir de categorias abstratas, mas se direciona a sujeitos concretos, e nós sabemos que toda guerra é uma guerra contra determinadas pessoas, né? E esses inimigos, no Brasil, são inimigos demarcados, né, por alguns critérios, como classe social, grau de instrução e cor da pele, né, que não à toa refletem o perfil da população carcerária brasileira, né? Então, uma política de militarização do sistema de justiça criminal produz, inevitavelmente, a negação da vida, né? E essa necessidade de desmilitarizar, ela não é outra coisa senão um primado ético para resgatar a ideia de alteridade. Bom, daí alguém poderia perguntar, mas, Leonardo, me dê alguns dados concretos, porque esse discurso me parece bastante abstrato, né? Como que eu enxergo essa política de hipercriminalização que é articulada através de uma lógica bélica. Bom, as faces concretas dessa política estabelecida historicamente no Brasil, nós podemos perceber através dos dados de letalidade e vitimização policial e do caos do sistema prisional, né? A hiperpopulação carcerária é fruto disso, né? É fruto muito dessa lógica de uma criminalização excessiva e um enfrentamento a um inimigo seletivamente estabelecido, né? Bom, a pergunta que se poderia fazer é se é preciso mesmo descriminalizar e é preciso mesmo desmilitarizar para fortalecer a cidadania, para reduzir a injustiça no sistema prisional e no sistema socioeducativo brasileiro. Ou
será que eu não teria algum outro tipo de reforma menos radical ou algumas estratégias mais simples para esse objetivo de fortalecimento da cidadania? É claro que existem, sim, iniciativas pontuais que podem, em alguma medida, né, em determinados contextos e em determinado período de tempo, diminuir a violência do sistema, né? Mas me parece que essas respostas, que não passam por esses instrumentos básicos, elas são respostas de curto alcance, né? E mais, não são apenas respostas de curto alcance, mas que elas correm um sério risco de agravar, muitas vezes, os danos ou as dores que são geradas no e pelo sistema penal, né? Eu dou um exemplo a respeito disso. Tomemos por base algumas medidas isoladas de interdição de estabelecimentos prisionais, né? Há, por vezes, alguns juízes da execução, né, que, diante de uma superpopulação carcerária, em um determinado contexto, realizam a interdição daquele estabelecimento penal e dizem que não pode haver mais o ingresso de presos naquele espaço. Ora, isso que, num primeiro momento, parece uma medida extremamente humanitária e uma medida efetiva para controlar essa hiperpopulação carcerária, muitas vezes acaba gerando um problema ainda maior, né? Porque não concede-se a liberdade a esses sujeitos que foram atingidos por processos de criminalização, mas se impede que eles ingressem naquele estabelecimento penal. Ou seja, muitas vezes esses presos eles ficam mantidos em viaturas ou em delegacias de polícia, algemados pelas mãos ou pelos pés, sem qualquer sistema de alimentação, de banho, ou seja, em uma situação que, por vezes, pode ser ainda pior do que aquela vivenciada no caos do sistema prisional, né? E aqui talvez seja uma mostra muito singela, né, um exemplo dessa complexidade que é o problema penal, que é a questão penal, né? E, veja, nós poderíamos pensar, acho que para uma reflexão aqui inicial, o que tem sido feito, né, globalmente, para além de iniciativas pontuais, o que se tem estabelecido como uma política criminal ou uma política pública no campo da execução penal, né? E eu vou também me valer de um exemplo de uma reforma legislativa recente, que foi a reforma ocorrida em 2019, né? O chamado pacote anticrime, né? A Lei 13.964 de 2019. Nós sabemos que essa lei ela modificou vários âmbitos do sistema de justiça criminal em sentido amplo, né? Ela alterou legislações penais, processuais penais e da própria execução penal. No que diz respeito à execução penal, né, eu vou me restringir a uma análise a partir, inclusive, da leitura já feita por um professor que é conhecido da maioria, que é o professor André Jean Berardino, né? E ele aponta que essa alteração legislativa, especialmente no que diz respeito aos novos parâmetros para a progressão de regime, evidencia o quê? Evidencia um declínio do sistema progressivo, né? Então, o Brasil indica uma tendência de abdicação do sistema progressivo, porque eu vou trabalhar com um sistema fechado e provavelmente com monitoração eletrônica, já que o sistema semiaberto ele praticamente não existe em concreto, e com maior tempo de permanência, um maior tempo médio de permanência desses sujeitos no ambiente prisional. Ora, isso pode levar a uma inversão do padrão que se viu nos últimos 2 anos de estabilização relativa dessa população carcerária. E essa taxa de encarceramento, com o aumento desse tempo médio, pode sim subir a partir desse novo contexto legislativo. Eu já vi a mensagem que meu tempo se encerrou e eu vou para o último exemplo dessa política criminal, né, que é
a relativização agora, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, de alguns direitos e garantias fundamentais que são extremamente caros. E eu me refiro ao habeas corpus 198836 de São Paulo, que foi julgado pela primeira turma do STF, em que o Supremo Tribunal Federal, né, num caso bastante emblemático, né, e conhecido da mídia, disse que o artigo 316, parágrafo único, que estabelecia, né, a liberdade, que estabelecia um controle rigoroso sobre a prisão preventiva, dizia que a não reavaliação da prisão preventiva num período de 90 dias ensejaria a sua ilegalidade, a concessão de liberdade provisória. O Supremo disse que isso não é automático, né? Ou seja, para concluir, né, me parece que nós caminhamos na contramão dessa justiça e da cidadania em um sistema prisional socioeducativo, em que pese iniciativas louváveis e pontuais visando a minimização das dores nesse sistema. Então, encerro por aqui a minha participação para tentar observar o prazo e fico à disposição para o período de diálogo suplementar. Agradeço, Leonardo, pela sua rica participação nesta mesa. O programa Fazendo Justiça traz como um de seus eixos estruturantes justamente a perspectiva da proporcionalidade penal, a difusão da responsabilização inteligente, através da qual busca estratégias específicas para uma aplicação mais racional do aparato punitivo positivado. Para aqueles que desejam conhecer melhor o programa, nós convidamos a visitar as páginas do Conselho Nacional de Justiça, na parte de Sistema Prisional e Socioeducativo, e ali, principalmente, conhecer cada uma das ações, das iniciativas do programa, que estão detalhadas em folders específicos, intuitivos e autoexplicativos. Seguindo com a nossa mesa, eu gostaria de chamar o nosso querido Murilo de Andrade Oliveira, que é secretário de Administração Penitenciária no Maranhão, doutorando em Ciências Jurídicas. Murilo, que tem grande experiência na gestão prisional. Com a palavra, Murilo. Boa noite a todas e a todos. Eu vou colocar aqui a apresentação e depois eu falo com vocês um pouco. Isso. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco. Eu ouvi com muita atenção o que foi falado por todos, né? E realmente nós detectamos aí que no sistema de justiça como um todo temos diversos problemas que acabam que incidem no sistema penitenciário. E nós, do sistema penitenciário, como parte do problema, nós temos aí em nossas mãos as pessoas que estão custodiadas. E, diante disso, a gente tem que montar estratégias para conseguir realmente ultrapassar esses problemas e conseguir ter sucesso no nosso trabalho, né? Então, só para vocês terem ideia, eu vou tentar pegar um pouco do nosso trabalho, não dá para pegar tudo nesse tempo, e é importante a gente começar, né? E foi falado por alguns aí que realmente nós temos um problema hoje de superlotação, superpopulação no sistema prisional. Para vocês terem ideia, em 2014 nós tínhamos cerca de 6.700 presos no sistema prisional do Maranhão e hoje já ultrapassamos aí cerca de 12 mil. E realmente essa questão do superencarceramento, da superpopulação é um problema que a gente tem hoje no Maranhão e temos no Brasil como um todo. E estamos com esse problema na mão, né? Tentamos, junto com os outros órgãos, logicamente aqui no Maranhão a gente tem uma parceria muito boa, e tentamos com os outros órgãos realmente diminuir esse encarceramento com ações conjuntas, mas infelizmente nós temos uma massa carcerária na nossa mão, de 12 mil presos e crescendo ano a ano. Então, e como todos sabem, ao longo dos anos, né, vocês que são do sistema de justiça, sabem que o Maranhão passou por um problema muito grave nos anos de 2013, principalmente 2014, com mega rebeliões, decapitações e mortes. E ao longo desses anos, nós tentamos
dirimir esses problemas para que pudéssemos ter uma estratégia que tivéssemos, se não um sucesso, pelo menos uma melhoria no atendimento desse nosso público, convergindo para a melhoria da execução penal no Estado do Maranhão, né? E com isso, nós traçamos diversas ações de reestruturação dentro do Estado, porque tínhamos uma situação calamitosa dentro dos presídios, e aí nem a questão relacionada a vagas, como foi falado anteriormente, mas sim a condições dentro das unidades prisionais, que não tínhamos nenhuma, como foi colocada pela juíza e antes da apresentação anterior, de que não tem nenhum de cumprimento de pena, e ao longo desses 6 anos, principalmente nos primeiros 4 anos de nossa gestão, a gente buscou implementar ações de reestruturação do sistema prisional para realmente irmos no nosso foco, né, na nossa estratégia para diminuirmos, no que diz respeito ao sistema prisional, a questão da criminalidade e atuar de uma forma positiva para que as pessoas que se encontram presas possam retornar a cometer novos delitos. Então, tínhamos que fazer essa reestruturação no sistema para aí sim começarmos a fazer um trabalho focado na questão da reinserção das pessoas no mercado de trabalho, na sociedade mesmo. Então, nós temos esses 6 itens que eu estou elencando, não vou falar cada um, dando aí ênfase para a questão da estrutura, que era muito ruim, e da questão da gestão para resultados, que trabalhamos com indicadores e metas aqui no Estado, e isso foi muito importante no nosso trabalho. E qual foi a lógica do nosso trabalho para que a gente conseguir realmente alcançar alguns avanços, alcançar alguns pontos positivos? A nossa estratégia fundamental é preparar o indivíduo para o retorno à sociedade, sem nenhum romantismo de ressocializar, de estamos ressocializando as pessoas, não. Estamos preparando. De que forma? Em 2 pilares fundamentais: educação, qualificação e trabalho. Então, a nossa ideia é nesse sentido: educar e qualificar para que ele possa trabalhar. Diante disso, a gente inicia, nós vamos colocar apenas 4 pontos para a gente não se alongar, na questão da identificação civil, que é um problema muito grave, e aí a gente também tem um trabalho hoje aqui no Estado, junto com os órgãos de identificação, para poder melhorar essa situação e conseguirmos, assim, dar uma dignidade melhor para essas pessoas, para que eles possam, ao longo do cumprimento de pena e após o cumprimento de pena, exercer esse trabalho. E podemos colocar os nossos 2 pontos principais. O primeiro, relacionado a políticas educacionais, nós criamos o programa Rumo Certo, né? Que é um programa de qualificação e capacitação das pessoas que se encontram privadas de liberdade. Hoje, nós ocupamos o primeiro lugar no Departamento Penitenciário Nacional com o maior número de presos estudando no Brasil, de todos os estados, com cerca de 5.400 presos estudando. Como coloquei, o primeiro lugar do ranking divulgado pelo DEPEN. O que seriam essas políticas educacionais? Nós temos a educação formal, né, que é através do EJA, e agora estamos implementando um projeto piloto de ensino à distância nos primeiros ciclos da educação formal e no ensino médio, que vamos conseguir aumentar e muito o número de presos estudando, para prepará-los exatamente para o retorno à sociedade. E, paralelo a isso, cursos de qualificação presenciais e à distância, em parceria com entidades do Sistema S e entidades aqui do Estado, com cursos focados no comércio, com cursos focados na construção civil e outros cursos que realmente vão focar esses indivíduos no mercado de trabalho. Inclusive, a partir do próximo ano, teremos aí acesso a, no mínimo, 200 presos através da educação à distância no curso superior. Outro projeto, como eu falei, que é um dos nossos pilares, a educação e o trabalho, é a questão da política de profissionalização e trabalho, né? Também ocupamos o primeiro lugar no ranking do DEPEN, com 38% de presos trabalhando, cerca de 4.670 presos. E esse programa ele tem como objetivo a remissão da pena, a reintegração, a renda e a economia para o Estado. Por quê? Porque o nosso trabalho, hoje, com o preso,
ele é focado no setor público, né? Então, a gente qualifica o preso trabalhando para o Estado e focando em trabalho do setor público. Como seria? Como vocês estão vendo aí, na pavimentação de ruas, revitalização de praças, reforma de prédios públicos, confecções de fardamento de escolas públicas. Todas as escolas públicas do Estado hoje são confeccionadas pelos presos, né? Os móveis de todos os órgãos públicos hoje são feitos pelo sistema penitenciário. Hoje temos fábricas de blocos sextavados na capital e agora no interior, exatamente para calçar as ruas dos municípios e de todo o Estado. Então, hoje a gente tem um foco de qualificação e de trabalho no setor público. E nisso a gente prepara esse indivíduo para o retorno dele à sociedade. Aqui tem algumas outras ações. Então, por exemplo, nós temos a fabricação e reforma de carteiras escolares. Temos esse projeto, como eu falei, que é a regionalização das fábricas de bloco para atendimento de todo o Estado, e com isso focando na qualificação. E essa qualificação com retorno ao público, né? Ou seja, os municípios vão ser atendidos, com isso a população vai ser atendida, e aí a gente tem um círculo virtuoso em que você qualifica o indivíduo, você remunera o indivíduo, ele se capacita e, além de tudo, o Estado economiza e a sociedade ganha com isso. E, por fim, e aí linkando a questão da entrada com a saída dos presos, né? Nós temos aqui a CIAPS, que é a Central Integrada de Alternativas Penais e Inclusão Social, que trabalhamos com atendimentos multidisciplinares. Nesse mesmo local, nós temos a vara de execuções penais e o atendimento nosso de todos os indivíduos que estão em alternativas penais, egressos, que estão sendo acompanhados e passando por cursos de qualificação, não só o indivíduo, mas toda a sua família, passando por grupos reflexivos, acompanhamento ao mercado de trabalho, através do Cine, porque a gente também faz esse caminhamento através do Cine, e temos, né, desse grupo da CIAPS, uma equipe que fica à disposição da central de flagrantes, que nós temos também uma central de flagrantes que foi construída também pelo sistema penitenciário e entregue ao Poder Judiciário, uma equipe multidisciplinar que faz toda a triagem dos presos das pessoas que são presas, com relatórios fundamentados ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para que eles possam tomar a melhor decisão de encaminhamento dessas pessoas. Ou seja, a ideia é trabalharmos na entrada para qualificar melhor as pessoas que vão ser presas e também na saída acompanhar essas pessoas que tiveram no sistema prisional. Então, eu quis dar... O tempo é pouco, né? Já está acabando os meus 10 minutos. Dar um pouco do que a gente vem fazendo no sistema penitenciário do Maranhão. No sistema penitenciário do Maranhão, demonstrando que a nossa ideia é preparar o indivíduo para que ele possa retornar à sociedade e não volte a cometer novos delitos, né? Então, a gente está focando muito nessa questão do estudo, na questão da qualificação, na questão do trabalho. E, por fim, no acompanhamento pós-cumprimento de pena, porque é fundamental que ele não fique sozinho nesse momento mais difícil, porque senão ele pode vir a retornar, pode retornar e cometer novos delitos. Então, eu gostaria de fechar, agradecendo novamente, e seria essa contribuição que eu tenho e estou à disposição de todos para qualquer esclarecimento. Obrigado, Fred. Muito obrigado, Murilo, né, por essas considerações tão importantes. O Fazendo Justiça aqui, bastante alinhado com a sua manifestação, tem um eixo específico para tratar de cidadania, geração de renda, buscando justamente a estabilização social dessas pessoas que deixam o estabelecimento prisional após vivenciar essa experiência de cárcere e não encontram, muitas vezes, oportunidade e o apoio do próprio Estado para que se organizem socialmente, né, numa perspectiva de reinserção ou até mesmo de própria inclusão social. É por isso que o programa aposta em metodologias de singularização dessas pessoas, né, para que o potencial individual de cada uma delas seja realmente considerado e
essa perspectiva explorada principalmente através dos escritórios sociais. Vamos agora convidar, né, para o fechamento deste painel, desta mesa, o professor Maurício Dieter, professor de Criminologia da Universidade de São Paulo, pós-doutor pela UERJ, mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, com as suas pesquisas todas realizadas na Alemanha, destacando aí pela Universidade de Hamburgo e também pelo Max Planck Institute. Dieter, a palavra está com você e vamos até o final com você agora, né, para coroarmos toda esta apresentação brilhante dos nossos colegas participantes, né, que se manifestaram até agora. Obrigado, Luiz. É um prazer participar do encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, especialmente com a tua mediação, e ouvir os colegas falar sobre preocupações que nos atravessam, que comungamos, né, em relação a esse que é o maior crime contra a humanidade em curso no país, que é o sistema carcerário brasileiro, né? É um sistema do qual nós não queremos ser cúmplices, mas capazes de reação, né? Acho que ninguém pode se acomodar, do ponto de vista ético, com o que produz o sistema de justiça criminal, da abordagem inicial até o final da execução, né? Essa indignação, que não precisa ser revolta, né? Mas, no mínimo, é desconforto, que tantos colegas, né, das diferentes áreas, entre delegados, entre agentes, promotores, magistrados, se dedicam a pensar alternativas, formas de atenuação, de endereçamento dessas graves questões. E eu vou tratar de uma delas, né? Eu vou tentar ser bastante prático, né? Até para responder a uma crítica comum feita aos professores de criminologia de que a gente não apresenta soluções, né? Claro, soluções não é possível pensar como solução derradeira, porque é um problema complexo, não se resolve assim por decreto, mas eu quero aqui sugerir, né, uma perspectiva prática que fala diretamente aos policiais de como que a gente pode aumentar o rigor, né, na proteção de garantias fundamentais, né? Então, vamos lá, primeiro, né, uma questão prática. No Brasil, o fundamento das prisões e das condenações é muito baixo, né? É um fundamento recorrente, que se sustenta num baixo estándar probatório e indiciário, que depende muito da palavra, né? Os processos de condenação no Brasil, de indiciamento, de julgamento de condenação, eles dependem muito da palavra, não no sentido de garantia com moralidade, porque nisso os autos são bastante burocráticos, né, reduzidos a termo, mas a evidência que condena depende muito de afirmações, principalmente dos agentes de segurança pública, e isso indica pouca prova técnica, né, isso indica um déficit de formação do que vai depois se expressar como juízo de censura. E um dos elementos mais críticos, né, desses fundamentos para a condenação de pessoas, para a sua prisão, é o reconhecimento do acusado. Para que vocês tenham ideia do drama que isso representa, né, para a gente já que está pensando em fortalecer a cidadania, né, então a gente tem que assegurar que o que se exige do Estado para que alguém seja preso, acusado e condenado seja algo mais elevado, né. As pesquisas criminológicas indicam, né, para você ter uma dimensão do problema, por exemplo, a pesquisa do Brandon Garrett, feita entre 1987 e 2016, mostra que o erro de reconhecimento de vítimas de estupro, quando o estupro é praticado por desconhecido, né, não por um familiar, não por um colega, enfim, mas quando o estupro é praticado por um desconhecido, a gente está falando de erro no reconhecimento da ordem de 68%. 68%. Como é que se chega nesse número? Você pega o total de pessoas que foram provadas inocentes por exame em DNA, analisa os processos e vê o que determinou a condenação. Então, 68% houve erro no reconhecimento. A vítima apontou para um sujeito, falou, foi ele, não tinha sido ele. As explicações psicológicas para isso estão muito vinculadas ao fato de que a mulher, pelo estresse da violência absurda do estupro, tem muita dificuldade, né, de se recordar com precisão do rosto do agressor, né? Por mais que esteja a centímetros, às vezes, de distância do seu rosto, existe um bloqueio para não sofrer aquele momento de violência, e isso leva a essa margem de quase 70% de erro no reconhecimento. Pesquisa de Samuel Gross e Michael Schaffer,
que compreendem o período de 1989 a 2012, indicam que o erro no reconhecimento, né, ou seja, quando você tem um falso positivo, o reconhecimento de inocentes como culpados de roubos é de 94%. Então, novamente, o mesmo método, né? Pessoas que foram provadas inocentes por DNA, por câmera, por outro mecanismo, né, que não deixa dúvida, 94% dos que foram soltos como falsos positivo, 94% foi no crime de roubo. Isso tem a ver muito no roubo com o uso de uma arma de fogo ou de outro instrumento que acaba concentrando a atenção da vítima. Então, é difícil memorizar o sujeito, né? Tem outras questões também que eu não posso abordar aqui, mas estão bem documentadas naquilo que é a psicologia, né, vinculada à explicação da memória em momentos de violência ou conflitivos. E no caso do reconhecimento, né, por testemunhas, o erro de reconhecimento é de 80%. Então, veja, só falar de roubo e drogas, né? 94% e 80%. O problema é colossal, né? Considerando que no Brasil, 75% dos presos masculinos estão por lá por crimes patrimoniais e tráfico, né? Enfim, e considerando, como regra geral, que a memória é bastante traiçoeira e de fatos violentos ou conflitivos é especialmente frágil, né? Esse é um problema de segurança pública, além de ser um problema de justiça, né? Claro que prender um inocente é algo brutalmente injusto, mas também é uma polícia ineficiente aquela que deixa o culpado solto. Então, o falso reconhecimento, né, de inocentes como culpados é um problema para a polícia também em termos de segurança, porque ela vai deixar impune o verdadeiro autor. Pensando nisso, né, enfim, e já caminhando para o encerramento, porque eu não quero estourar o tempo do nosso painel, pensando boas práticas, né, de reconhecimento no sistema de justiça criminal, principalmente a partir de um voto do ministro Rogério Schetti Cruz no habeas corpus 598-886, e isso é importante porque significa que os tribunais superiores estão padronizando a atividade da polícia, e esse é um movimento democrático comum, né, de que as cortes estabeleçam procedimentos que são assimilados e com isso melhoram a técnica da polícia, e isso é bom para a polícia, porque quanto mais técnica a polícia tem, menos violenta ela é, e portanto menos violenta reativa ela vai sofrer, né? Isso preserva a vida de policiais e preserva a vida dos destinatários da ação policial. Algumas recomendações são consensuais e eu vou expressá-las a seguir, né? Primeiro, a obediência à lei, em especial no caso de flagrante, que deve obedecer o rito do artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso significa, primeiro, que quem vai reconhecer alguém, né, como suspeito de crime, tem que ter mesmo uma prévia e detalhada descrição, antes de poder ver o suspeito. A polícia não pode ficar mostrando foto de suspeito no celular, não pode ficar mostrando foto de suspeito num livro, antes de fazer o reconhecimento, conforme está previsto no artigo 226, né? E essa descrição prévia e detalhada tem que ser gravada, certo? É muito importante para controle posterior. Depois, a comparação presencial com pessoas semelhantes tem que ser pessoas semelhantes de verdade e com roupas semelhantes, se não idênticas, e também com gravação desse procedimento para verificar se ele não foi enviesado. Também, dentro do procedimento legal, se exige um relatório pormenorizado do fato, com presença de testemunhas que não sejam policiais, mas testemunhas de fato que não estejam comprometidas com a atividade policial. Em acréscimo a isso, que é o mínimo, que está na lei, mas nem sempre se respeita, existe uma recomendação para que exista clara indicação de que o suspeito pode não estar entre os que estão ali para ser reconhecidos. É a obrigação do policial dizer, olha, é bastante provável que o suspeito não esteja aqui. E isso é melhor ainda se tiver pelo menos 2 séries de reconhecimento de pessoas. Depois, quem está investigando o suspeito, ou quem conduziu o preso, né, no caso de reconhecimento após flagrante, não pode ser o condutor ou o investigador. Então, quem faz o reconhecimento tem que ser um outro policial, porque mesmo que de maneira inconsciente, a gente sabe que, ou seja, mesmo sem querer, o condutor ou o investigador acaba dirigindo o reconhecimento para quem ele espera que esteja ali, né? O aumento no número de séries também seria interessante, dá trabalho, mas, enfim, assegurar direitos sempre é mais trabalhoso do que ignorá-los, né? E é o nosso desafio democrático evitar que assim seja, né? Que a gente banalize algo tão sério como isso, considerando o impacto que isso tem nas condenações. Depois, deve ser feita a comparação do reconhecimento com qualquer registro audiovisual disponível. Então, mesmo que a vítima convicta, né, diga foi ele, bom, então, mesmo nesse caso,
a gente tem que voltar e ver se existe qualquer gravação, etc., que possa dar certeza, porque como a gente viu, o índice de erro é muito grande. E, por fim, é importante dizer para a vítima também, né, que a investigação não depende exclusivamente do seu ato, porque isso cria uma injunção na vítima, na vontade de querer colaborar e ter que apontar alguém sem ter a mais completa certeza. Isso tudo é um trabalho assim tranquilo na literatura. O Brasil ainda está muito distante disso. É muito importante que a polícia converse sobre esses temas, dialogue sobre seus procedimentos e que, em combinação, né, todo mundo que atua no sistema de justiça criminal esteja atento para aprimorar como ele realiza isso, que acaba sendo a base, né, do sistema condenatório brasileiro, que, em regra, condena e não absolve, e muitas vezes comete erro, comete injustiças, além de ser ineficiente, como eu disse. Obrigado, professor Dieter, por essa primorosa intervenção. E seguimos aqui com algumas perguntas, recebendo a pergunta da Luísa. A Luísa pergunta para a Liana: o interrogatório do adolescente na audiência de apresentação não é uma violação ao direito de defesa? Essa pergunta para a Liana. E aproveitando aqui também uma pergunta que chega, né, do Thales, né, para o Murilo. Murilo, segundo dados apresentados, a população prisional do Maranhão praticamente dobrou no período de 6 anos. Nesse ritmo, qual a capacidade do sistema prisional em ofertar tais serviços para as pessoas em execução penal? Como você vê o papel das alternativas penais nesse campo? Eu pediria, então, brevemente, 2 minutos para a Liana, 2 minutos para o Murilo, para a contemplação dessas respostas. Eu vou ser bem breve, até porque me parece muito evidente que a oitiva desse adolescente, para fins probatórios, como o primeiro ato da instrução processual, é uma nítida afronta ao contraditório e à ampla defesa. Porque não houve produção de nenhum outro tipo de prova, e nós estamos colocando para esse adolescente a obrigação de relatar, de falar sobre aquele fato, de dar sua versão sobre aquele fato, sem saber o que existe de produção de provas. E o que é pior, existe uma compreensão no imaginário coletivo de vários juízes da infância e juventude com os quais já trabalhei ou já conversei, de que o adolescente não está autorizado a mentir ou omitir, porque a sua confissão, o seu reconhecimento de culpa é considerado um ato pedagógico. Porque, já que se entende a medida socioeducativa como um bem para esse adolescente e o processo socioeducativo como um processo pedagógico, exige-se muitas vezes dele a confissão. Então, sim, na minha perspectiva, o interrogatório desse adolescente na audiência de apresentação como primeiro ato instrutório é, sim, uma violação à ampla defesa e o contraditório. Bom, Murilo, na sequência? Pois não. A questão das vagas, é importante colocar, Lanfred, que quando iniciamos aqui em 2015, nós tínhamos cerca de 4.000 vagas e 6.000 presos. Hoje nós temos cerca de 12.000 presos e cerca de 10.000 vagas. Nós já temos previsto, até o final de 2021, chegarmos a uma capacidade de 14.000 vagas, porque temos hoje cerca de 9 unidades prisionais em construção. Abriu a câmera, ok. 9 unidades prisionais em construção. Quanto à questão de alternativas penais, outras ações que visem diminuir esse encarceramento, é o que a gente vem trabalhando, tanto na porta de entrada, como também no que está relacionado ao trabalho e ao estudo, né? Porque, assim, a gente trabalhando a remissão de pena, trabalhando a qualificação do trabalho, com ações junto aos poderes, Poder Judiciário, a gente consegue antecipar também muita questão do cumprimento da pena, e isso vem acontecendo. A gente tem um aumento muito grande aqui nas progressões de regime devido a um número grande de presos trabalhando e estudando. Quanto à questão da porta de entrada, eu disse que nós temos, por exemplo, um trabalho que a gente vem fazendo, que é de uma equipe multidisciplinar que trabalha em conjunto com o Poder Judiciário e com o Ministério Público e Defensoria,
dando alternativas à prisão, porque muitas vezes você tem lá uma pessoa que cometeu um furto ou um roubo, como foi colocado aí, que é o maior número de prisões que temos, que é um problema de drogadicção. Ele não precisa ser preso, ele precisa ser internado. Então, ele passando aí por uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, um assistente social, ele vai ser dado o devido encaminhamento. E tendo ali o juiz, junto com o promotor, tendo essa segurança de um relatório psicossocial em que demonstra que aquele indivíduo ele não deve estar preso, mas sim em um local adequado para que possa se desintoxicar ou ele tem um problema mental, a gente consegue realmente diminuir essa questão do aprisionamento. Então, nessas ações, a gente vem fazendo em conjunto aqui com os demais órgãos de execução. Muito obrigado, Murilo. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Dieter. Né? Professor Dieter, nós vamos já com 5 anos das audiências de custódia. Na próxima segunda-feira, completamos, né, esse aniversário e gostaria de ouvir do senhor qual que é a sua consideração para as políticas judiciárias que nascem no Conselho Nacional de Justiça, como esta da audiência de custódia. E eu gostaria também de emendar, né, também finalizando, encaminhando uma pergunta ao doutor Leonardo, como as audiências de custódia servem ou instrumentalizam alguma espécie de aperfeiçoamento institucional para as intervenções policiais no ciclo punitivo. Olha, Luiz, primeiro eu quero elogiar o teu trabalho, né, à frente do DMF no CNJ. Se a audiência de custódia existe e se desenvolve, se projeta como garantia, com certeza é pela tua dedicação, né, incansável, né, e todos sabemos reconhecer isso, e quão importante é que você esteja nos quadros do CNJ, e assim também os ministros da corte, né, que te reconduzem a essa posição, apesar de entre eles nem sempre terem posições coincidentes, a valorização do teu trabalho passa por esse consenso que existe em torno do teu trabalho, né? Então, primeiro, parabéns por isso. A audiência de custódia é algo fundamental, realiza um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 62 da Constituição, é a apresentação do sujeito que está sendo preso à autoridade judiciária, é um mecanismo fundamental na evitação da tortura, no controle da legalidade dos atos policiais, portanto, na disciplina democrática dos atos, onde existe maior tensão entre discricionariedade e arbitrariedade, porque com a falta de critério, o que é discricionário pode virar arbitrário. O audiência de custódia também realiza, embora tardiamente, mas realiza o artigo 9º, item 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Ele, mais especificamente, realiza o artigo 7º, item 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ele é a garantia que, pelo Pacto de São José da Costa Rica, deve incluir adolescentes, prisões por dívida, prisões processuais, preventiva ou temporária, prisão em flagrante sem nenhum tipo de exceção, e são assim incorporados ao ordenamento em função do artigo 5º, parágrafo 2º, como todos os senhores sabem. A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em diversas oportunidades, já consolidou esse entendimento de que ela serve para todo tipo de detenção, e acho que o controle de convencionalidade, que, digamos, ratifica o sentido da Resolução 213 de 2015 do CNJ, com, digamos aí, a vanguarda do ministro Ricardo Lewandowski, meu colega de faculdade, merece o nosso aplauso, né? Acho que os juízes do Brasil já se sensibilizaram em relação a isso. É importante voltar a pensar todos os casos dramáticos de pessoas presas, homônimos, pessoas que foram presas quando já podiam progredir de regime pelo tempo de prisão preventiva, e que são presas por um mandado, e que isso dá para resolver antes, né? E o controle, principalmente da tortura, né? Lembrando que enfim, esse é um mal essencial, é parte da democracia a tortura, não é algo que ficou apenas no período da ditadura, ela se reconfigurou no espaço democrático e exige, portanto, esse cuidado. A audiência de custódia é cidadania, a audiência de custódia é a primeira forma de controle da arbitrariedade do Estado, do exercício da sua competência punitiva, é algo pelo qual a gente deve lutar sempre. Então, só respondendo à pergunta, de fato, eu vejo a audiência de custódia como fundamental. E isso eu posso dar um relato pessoal da experiência que
que eu tive na implementação da audiência de custódia e como eu percebi depois a atuação das agências policiais, principalmente em ambiente de plantão, é inegável a interferência num novo modo de atuação das polícias. Ela muda, sim, a forma de agir dessas agências, né? Quando a audiência de custódia foi implementada em Santa Catarina, eu trabalhava numa central de polícia na maior cidade, na cidade mais populosa de Santa Catarina, e eu via como isso repercutia, né? Houve uma queda no número, inclusive, de conduções à delegacia de polícia de supostos presos em flagrante, e os presos passaram a ser apresentados com melhores condições físicas, né? E isso não me parece algo por acaso. Então, é um mecanismo efetivo de controle da própria violência pública. E eu agrego um outro elemento fundamental, que me parece para essa redução da violência, encerro com isso, que junto com a audiência de custódia, que é a implementação de sistemas de monitoramento de áudio e vídeo realizado pelos próprios policiais. Então, a filmagem das abordagens policiais, isso tem, junto com a audiência de custódia, um impacto tremendo na redução da violência, né? E na própria transparência da atuação dos órgãos públicos. Isso também dá maior segurança às agências e aos atores na fase de investigação preliminar e de policiamento preventivo. Então, é absolutamente importante a democracia e a audiência de custódia. Eu gostaria de dizer da minha felicidade na condução desta mesa, pela qualidade das intervenções que todos nós observamos ao longo desta reunião, agradecendo individualmente cada um dos convidados, dos participantes. Creio que todos nos sentimos contemplados com as apresentações e, principalmente, com o conhecimento traduzido nesta mesa. Não é menos importante aqui realçar, mais uma vez, o trabalho da organização do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na organização deste grande evento, deste grande foro, né, que já é um foro tradicional no nosso país e que se renova anualmente, nos oportunizando, portanto, esse espaço de fala importante para a troca de ideias e o debate no sentido de aprimoramento das políticas penais executadas no nosso país. Aqui o destaque especial, né, ao Caio, à Betina, que nos deram todo o apoio nessa mesa, e, mais uma vez, o agradecimento ao Renato e à Samira pela organização deste evento. Um forte abraço a todos e uma boa noite. Saímos, então?